E o tema da palestra dela é noções básicas para evitar a reclamação trabalhista. Boa tarde, tudo bem? Algumas pessoas eu já vi, já conheço, né, de outros encontros. É um prazer estar aqui e eu agradeço o convite, né, feito pela Regina, a pessoa de que eu agradeço todos os envolvidos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre noções básicas para evitar reclamações trabalhistas, que para nós, entidades, né, é uma grande dificuldade que nós temos e uma grande pedra, né, no nosso sapato, no receio que nós temos. E eu sou Cristiane, como ela já falou, eu faço parte de uma entidade há mais de 23 anos, no Lar São Vicente de Paulo, vocês conhecem? Sociedade São Vicente de Paulo. Então, eu moro em Sorocaba, então eu faço parte lá. Só que hoje eu tenho um cargo nacional, eu sou responsável pela formação dos novos vicentinos e capacitação dos que já estão. Então eu ando bastante, conheço bastante entidades como a de vocês. A doutora Patrícia, que está aqui comigo, é minha sócia. Nós estamos dedicando, né, o nosso escritório para essa causa, que é a do terceiro setor, e que muitas pessoas acabam deixando para depois, né? Depois a gente vê, depois nós fazemos, e daí a gente... Acabei de receber uma mensagem, né, de uma entidade me falando: nossa, Cristiane, como é difícil fazer um contrato. Eu falei: vai e volta várias vezes até a gente ajustar a sua necessidade. Porque às vezes nem a gente consegue entender e eles não conseguem passar. Então a gente tem que conversar, são várias reuniões. Então é isso que eu e a doutora Patrícia estamos fazendo atualmente. E eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Quem é dirigente? Tem algum dirigente de entidade? E só o senhor, ficou sozinho aqui hoje, hein? Sem colegas. E os demais são colaboradores, empregados de entidade, é isso? Todos aqui de Itu? Todos de Itu? Os vizinhos também, faltaram hoje, né? Mas eu sou de Sorocaba, a doutora Patrícia também. E nós prestamos serviço na área trabalhista, civil, previdenciário e o terceiro setor. Aí me perguntam, tem entidades que eu fui atender, e acredite, me perguntaram: o que é o terceiro setor? Além da explicação, né, normal, eu falo assim: olha, o segundo setor é o que tem dinheiro e nós não. Essa é a diferença básica, não é isso mesmo? Essa é a diferença. E a gente atua bastante nessa área. Primeiramente, né, os dirigentes de entidade do terceiro setor, então só vou falar para o senhor agora, hein? Olha só. Tem que ter em mente que a caridade se faz com os atendidos, com aquelas pessoas que nós atendemos, e não com os colaboradores, com os empregados. Aí vocês vão me apedrejar agora, né? Mas o que acontece? Muitas vezes, eu também fui empregada, trabalhei aqui na região, né, por mais de 10 anos, e quando a gente dá um pacote, dá uma bala, nós queremos o pacote inteiro, não é isso? Então a gente tem que cumprir as regras trabalhistas, que é isso que eu vou falar aqui mais na frente. A entidade, ela tem que ser parceira do contador e do advogado. Esses três têm que trabalhar juntos sempre, sempre, porque sem essa ligação vai faltar algo. Então não basta eu ter a minha boa vontade de fazer o bem. Ontem eu estava ouvindo, em Tapetininga tem uma entidade que chama As Boazinhas. Vocês já ouviram falar? É um grupo de mulheres que eles não recebem valor nenhum, não pode ter doação em dinheiro, só doação em alimento, em material e tal. E daí ela falou assim: nós fazemos o bem sem olhar a quem. E é isso que todas as entidades fazem. Não é verdade? Não é isso que vocês fazem? Ou você chega lá e fala: não, eu vou ajudar esse aqui porque é loirinho, ou vou ajudar esse aqui porque tem cabelinho enrolado. Não é isso, né? E os três têm que estar trabalhando junto. Por quê? Se eu tiver, né, enquanto entidade, só a boa vontade, mas eu não tiver uma contabilidade coerente, eu não vou ter o básico que todo mundo fala, o famoso SEBAS, né? Não vou ter vários certificados, e até suspirou aqui, né? Mas é o básico, né, hoje em dia. E se eu não tiver um departamento jurídico que me dá uma assessoria, muitas vezes eu posso fazer algo em desconformidade. Eu faço um contrato, a gente vai falar lá no finalzinho de uma coisa que está muito na moda hoje. Eu
posso contratar alguém sem contrato, eu posso não cumprir as regras trabalhistas, então esses três devem trabalhar juntos. E existe algum segredo, uma receita de bolo, um remédio? Não tem para evitar reclamação trabalhista. O que nós temos que fazer? Nós temos que tomar alguns cuidados para minimizar esses riscos. E quais cuidados? Nós vamos ver alguns aqui. Primeiramente, para evitar a RT, que a gente fala, reclamação trabalhista, conhecer a legislação trabalhista. É fácil? Não, nem para nós advogados, porque nós dormimos, tem uma legislação e quando nós acordamos é outra. Não tem sido dessa forma? Até mesmo em relação, agora mais recente, à Previdência, algumas coisas nesse sentido. E também temos que conhecer a convenção coletiva na nossa categoria. Porque muitas vezes a gente fala, a reforma trabalhista ela flexibilizou várias coisas. Sim, mas algumas coisas ela privilegiou a convenção coletiva, que faz lei entre as partes. Então não basta eu conhecer a legislação trabalhista, a nossa CLT, as legislações esparsas, mas eu não conhecer a convenção coletiva da categoria que eu trabalho. Então a nossa lição de casa qual é? Eu trabalhei aqui em Salto e quando eu cheguei para trabalhar numa empresa, eles me deixaram 3 dias lendo a convenção coletiva, porque eram 4. Sou grata a eles até hoje. No começo achei chato, ficar lendo, mas decorei. Acho que até hoje eu sei boa parte, assim, porque tem as alterações anuais ou dentro do biênio, mas é pouca coisa que muda. O grosso é aquilo mesmo, e é isso que nós temos que fazer. Ter uma equipe de RH ou uma consultoria, que muitas vezes é o contador, que faz, o departamento jurídico, como eu já falei, para tirar as dúvidas e auxiliar no dia a dia. Eu falo que ninguém procura o advogado falando assim, ganhei na loteria, o que eu faço com o dinheiro? Ganhei na loteria, perdi o bilhete, o que eu faço? Teve um caso, passou até na televisão, que o moço colocou no bolso o bilhete da loteria da Mega Sena, acho que foi, e amassou, e quando ele viu que ele ganhou, ele foi passar com ferro de passar o bilhete. O que aconteceu? Pagou os números. Aí ele vai procurar o advogado. O que eu faço? É a mesma coisa no nosso trabalho, E aí a gente tem que contribuir para minimizar os riscos. Muitas vezes a gente não vai conseguir zerar, mas vamos tentar minimizar ao máximo. Vocês que estão aqui têm muita reclamação trabalhista? Olha que bom, graças a Deus, que continue assim. Então vocês têm uma boa consultoria, um bom RH, uma boa contabilidade. Além disso, existem algumas medidas, que como eu falei, a gente pode estar adotando para nos proteger. Uma delas, o começo. Abrir um processo seletivo claro e objetivo. Vou pegar as pessoas que eu conheço, Então, a professora Maria do Carmo. Eu tenho uma escola e eu preciso contratar um professor. Mas qual é o nível que eu preciso desse professor? É para educação infantil, é para ensino médio, é para graduação? O que eu preciso? Então, isso tem que estar claro no meu edital, Muitos precisam de edital, publicação em jornal de município, não é simplesmente divulgar a vaga. Então, isso precisa estar bem claro. Informar no momento da etapa de seleção quais são as atribuições do processo relacionado, da atividade que a pessoa vai fazer. E para isso eu preciso do quê? De uma descrição de cargos. Ou seja, eu vou contratar uma pessoa que ela vai ser serviços gerais, que é bem amplo. Mas o que os serviços gerais faz? Então isso, por mais geral que seja, eu tenho que ter uma descrição, eu tenho que explicar o que aquela pessoa vai fazer. A minha mãe falava, ela falava assim para mim, viu, você tem que, quando eu era criança, eu não sei porquê, mãe gosta de dar vassoura e rodo para a criança brincar, Não entendo isso. Mas a minha mãe me dava e ela falava assim, você tem que saber limpar uma casa, porque quem não sabe fazer, não sabe mandar. E a mesma coisa aqui, se eu não souber o que uma pessoa vai fazer, como que eu vou explicar o serviço dela? Então, para isso eu tenho que ter uma descrição de cargos. Deixar as regras do contrato de trabalho a ser executado bem claro mesmo, para o empregado. Escrever de forma simples,
que auxilie. Como eu falei para vocês, eu já atendi entidades que elas nem sabiam que ela era do terceiro setor. Porque eles não sabem o que é terceiro setor. Para eles estão fazendo a caridade cuidando de idosos, ponto. Então a gente tem que deixar o nosso contrato de trabalho também de uma forma muito clara. Ah, vai ser serviços gerais, mas o que é o serviço geral? Ou então, assim, às vezes tem umas profissões bonitas, né? Outro dia eu vi uma profissão que eu falei, nem eu sei o que é. É agente inovador de alguma coisa. Eu não lembro o terceiro nome. O que faz essa pessoa? Então, temos que colocar um nome que todos nós entendemos e a regra desse contrato bem clara. Garantir que todas as contratações sejam efetivadas somente com a apresentação da documentação necessária. O que acontece? Quem aqui é do ramo de saúde? Assistência social, que tenha cuidador, tem educador? Ninguém? Né? Educador, né? E o que acontece? Um educador, deixa eu ver se eu apertei alguma coisa aqui. Não, né? Um educador, ele arruma um emprego melhor. E o que ele faz? Pede demissão hoje e eu preciso de alguém amanhã. E aí o que acontece? Eu vou lá e chamo a Patrícia. Patrícia, eu preciso que você comece amanhã. Não peço documentação, não faz exame médico admissional. E daí lá na frente eu vou ter um problema com isso. E às vezes o que acontece? Eu esqueci que eu convidei a Patrícia para iniciar o trabalho dela no dia 29 de novembro, uma sexta-feira. Vamos acertar o mês? Eu vou te registrar no primeiro dia útil, dia 2, né? Segunda-feira. Ela vai falar, viu? Quando ela sair, quando rescindir o contrato dela, eu trabalhei 3 dias, né? Porque seria sexta-feira mais o DSE e não fui registrada. Vocês entenderam? Às vezes pode parecer um dia e não vai te dar problema, mas vai te dar um problema lá na frente. Então não pode fazer isso. Às vezes é preferível a gente unir uma sala, no caso se for escola, né, ou creche, unir, então fica mais pesado, mas é um dia só, do que eu ter um risco grande aí trabalhista. Fazer o contrato, né, que eu já falei, que deverá ser escrito e assinado por 2 testemunhas. O que mais acontece que nós vemos por aí? Os contratos assinados pelo empregado, pelo empregador e sem as 2 testemunhas. Isso quando a empresa assina, porque a entidade, né? Porque às vezes a gente acaba pegando, mas eu assinei a que eu entreguei para o meu empregado, mas a sua do seu arquivo você não teve o zelo. E o que acontece? Quando o dirigente não tem o zelo, ele responde civil e criminalmente por isso. Quem é gestor, coordenador, gerente? O gerente também, né? Eu tenho casos que eu já vi, não é de entidade que eu advogo, mas como eu falei, eu ando bastante, mais do que notícia ruim, né? Que o gerente está respondendo criminalmente por um problema lá que teve dentro de uma entidade. Então, assim, é muito sério isso. Não estou falando que isso acontece aqui na nossa região de Itu, Sorocaba, nessa região. Inclusive, realmente foi bem distante daqui, mas acontece. Por má informação, ou às vezes pela falta de zelo mesmo. Então, temos que sempre gritar, perguntar, né? Via de regra, né, o contrato é feito inicialmente de experiência e ele é feito 45 dias mais 45. E nós queremos ganhar tempo, então o que nós fazemos? Assina os primeiros 45 e já assina o segundo também, que já deixa assinado. Não, porque daí a professora Maria do Carmo que eu contratei, ela não é uma boa professora. Eu vou ter que demitir ela e vou ter que indenizar os segundo 45 dias, né, para completar os 90. Então, assina 45, põe na agendinha de vocês lá para apitar, piscar, fazer barulho. Quando tiver 44 dias lá, não, a professora é uma excelente funcionária, vou renovar com ela o contrato. Então, mais 45 dias. Parece bobagem, mas é onde a gente pega os maiores erros e os maiores problemas. A contratação de novo colaborador, né, deverá ser feita, como eu já falei, após o exame admissional. Então, eu pego a documentação, encaminho para fazer o exame admissional, alguns dão aquela guia do ASO, outros já pegam direto lá, só depois disso que vai começar a trabalhar, né? Esse exame, ele também deve ser feito periodicamente,
Via de regra, 1 ano, para algumas funções 2, algumas funções têm exames complementares, como o caso de motorista, toda a entidade tem motorista, não tem? E vocês fazem os exames complementares? Maravilha! Todo mundo faz tudo certo, é isso aí. Porque tem, acho que é audiometria, né? Exame de sangue, a gente tem alguns exames assim. Motorista, a gente tem que tomar cuidado também com postura, coluna, às vezes fica muito tempo sentado. Então, de vez em quando tem que ir lá, ô, seu João, tá bom aí? Precisa de alguma coisa? Porque às vezes tem uns assentos que melhoram a coluna. Ah, mas eu vou gastar com isso porque a entidade, né, tá no vermelho, tá muito próximo ao vermelho. Pensem que é um investimento. É um investimento para eu não ter um problema futuro. E quando a pessoa também estiver saindo, eu tenho que fazer o exame demissional e toda vez que tiver alteração de função. Então, né, no nosso exemplo, o seu João, que é motorista, ele vai deixar de ser motorista e vai passar para uma outra função. Eu tenho que fazer o exame de alteração de função também, certo? Aqui eu já falei, né? Entrega de uma cópia do contrato de trabalho para o colaborador, para o empregado, sempre, porque se ele tiver dúvida, ele vai lá consultar. Na verdade, a gente sabe que esse contrato acaba, né, criando perninha e eles não sabem onde guardam. Mas nossa função é o quê? Entregar uma via e assim deve ser feito. Descrição de cargos, foi como eu já falei para vocês, né? As nossas funções têm que ser claras. O que um advogado faz, o que um professor faz, o que um psicólogo faz, um assistente social, que é tão importante para as entidades, quais são as funções. Então, tudo isso tem que estar bastante claro. Para a gente evitar o que eu falei aqui no começo? O acúmulo de função ou o desvio de função. Isso também é muito comum. Às vezes a entidade ela precisa de uma pessoa, acho que até tem um exemplo depois. Eu contrato uma pessoa como recepcionista. Ela só vai receber as doações, as visitas que vão visitar a minha entidade, mas de repente eu peço para ela atender telefone, fazer e receber ligações. Então está tendo ou um desvio de função ou um acúmulo de função, dependendo do caso. E a gente sabe que isso é bastante comum, né? Falta uma pessoa, vai ali e cobre. Pessoal, esporadicamente é bem esporádico mesmo. Não tem problema, porque eu não posso estar fazendo isso de forma direta, sempre, né? Que tem uma continuidade. Aí nós vamos ter um problema trabalhista. Não ultrapassar o prazo de 5 dias para anotação de carteira. Aí vocês vão falar, mas não é 48 horas? Mas vocês sabem que teve alteração do artigo 29 da CLT e aumentou para 5 dias. Por quê? Porque as grandes empresas muitas vezes contratam, né, em massa, e aí para fazer de todo mundo em 48 horas. Então teve essa alteração na CLT passando para 5 dias. E aí eu tenho que fazer, deixa eu ver se está aqui, o que eu tinha colocado. Eu tenho que fazer um protocolo. Recebi a carteira, vou devolver a carteira. Então, 2 protocolos sempre. Porque senão vai falar, olha, eu recebi a carteira, eu vou olhar ali, está o meu protocolo. Eu entreguei? Entreguei. Então, não vai ter esse problema, né? Estruturação da ficha de registro de todos os colaboradores. O que acontece? Nós queremos nos aposentar. E aí, o INSS não constou lá um determinado período que eu trabalhei para a entidade de vocês. Aí o que acontece? Eu vou bater na porta de vocês e pedir uma declaração ou uma cópia autenticada da minha ficha de registro. Isso pode passar 10 anos, 15 anos. Geralmente é quando a pessoa vai dar entrada na aposentadoria que ela se lembra desse requisito. Então é muito importante vocês terem lá um arquivo com as fichas de registro, com o livro, se alguém ainda faz o livro, ter tudo armazenado, guardado. Né? Manter as fichas sempre atualizadas, porque senão o que acontece? Tem entidades que nós advogamos que além do Ministério Público, que sempre vai lá fazer as visitas, elas são supervisionadas por um órgão superior da própria entidade. Eu não sei se a PAI também funciona assim, não? A Sociedade São Vicente de Paulo é assim, né? Então tem os lares, como tem aqui, eu advoguei para eles por um tempo também. E aí tem um órgão superior. No caso aqui de Itu, Salto, Sorocaba, a federação, né? Tem a federação.
Aí vem o órgão superior que fica em Jundiaí e o órgão nacional fica no Rio de Janeiro. E eles resolvem fazer o que eles chamam hoje de certificação. Então eles vêm analisar, né, vêm até a entidade analisar se a documentação está correta. E aí eu vou lá e puxo uma ficha e aquela ficha não está atualizada. Então eles vão chamar o pessoal de RH, chamar o gestor, o presidente da entidade e vai falar por que essa ficha não está atualizada. Então muitas vezes é mais fácil a gente fazer uma do que fazer 10 na correria do dia a dia, não é isso? Então vamos manter atualizado férias, alteração de função, tudo lá anotado na nossa ficha de registro. Promoções, né? Atualizar anualmente o endereço e a opção pelo Vale Transporte do empregado. É outra coisa que a gente acaba esquecendo de fazer no nosso dia a dia. Peguem lá um mês que seja mais tranquilo para vocês, talvez agosto, porque março tem dissídio, não é isso? Aqui vocês também são março, a data base? Então a data base março, então não vamos colocar em março. Final do ano aí já vem 13º, renovação de convênio. Convênio de vocês renovam quando? Dezembro? Janeiro? Tem Indaiatuba é dezembro, Sorocaba é junho. Então também essas datas não ficariam boas. Então vamos pegar um mês lá, agosto, por exemplo, setembro. Vamos pegar e colocar lá na nossa rotina. Tenho que passar para todos da entidade que trabalham, confirmar o endereço. Houve alteração? Vai ser optante pelo Vale Transporte ou não? Não significa que a pessoa não possa vir fora dessa época. Então eu me mudei, eu trabalho aqui, vamos supor que aqui é a nossa entidade. E eu moro aqui do lado. Aí eu venho a pé, não preciso de ônibus. Mas eu me mudo lá para Vila Nova, que é mais distante aqui, né? Então eu vou precisar de Vale Transporte. Então eu vou chegar para a pessoa responsável e vou falar: olha, está aqui meu comprovante de endereço, a partir de hoje eu preciso estar recebendo o Vale Transporte. Tá? Isso é só para vocês não esquecerem de estar atualizando isso. A opção pelo Vale Transporte e a atualização do endereço. Muitas vezes também a gente precisa mandar uma correspondência para o colaborador, que nem é optante pelo Vale Transporte, ele não reside mais naquele endereço. Então, é bom que a gente tenha tudo atualizado nos nossos arquivos, né? Eu já falei isso, protocolar a entrega e recebimento de documentos. Equipamento de proteção. Ai, é um grande problema. O protetor de ouvido a gente quase não usa, mas bota, luvas, né? Pessoal, tem que entregar e ensinar a usar. Parece bobagem, não parece? Ensinar a usar uma bota? Olha, você tem que usar a bota com meia. Se você não usar com meia, ela vai ferir seu pé, ela vai causar um machucado. Pasme, teve uma entidade que uma senhora, ela pegou uma espécie de alergia, alguma coisa no pé. Por quê? Dia de calor, ela ia lá lavar, jogava água dentro da bota e ficava andando. O que aconteceu? Aquilo ia tipo cozinhando o pé dela. Então tem que ter essa orientação, viu? Não é para jogar água dentro da bota. Você tem que usar com meia, tem que usar adequadamente. E às vezes para nós é uma coisa tão óbvia. Mas de repente, para quem é primeiro emprego, ou esses dias de calor, até a gente, né, dá vontade de jogar água mesmo, né, no sapato, mas não podemos fazer. Então, o que é óbvio para um, não é para outros. E é aí que mora o perigo para as entidades. Então, a gente tem que fornecer, ensinar a usar e fiscalizar. Você está usando corretamente a sua bota, a sua luva, a sua máscara, para a cozinha, a touca? Então, temos que fiscalizar tudo isso. Controle de ponto, né? Todos aqui têm controle de ponto eletrônico? Ai, que bom. É mais fácil de estar controlando, né? Garante, né, maior controle da jornada de trabalho de toda a equipe, com informações mais precisas do horário de entrada, saída, intervalo de cada colaborador. Isso facilita a vida das entidades para estar calculando, né? Banco de horas. Você trabalhou mais hoje, amanhã você vai trabalhar menos. Banco de horas tem que estar formalizado. Agora não precisa mais fazer aquele homologar no sindicato, como precisava uns anos atrás. Pode ser pessoal, mas tem que estar escrito. Bom? Todo colaborador deve preencher um termo de opção, também já falei, né?
pelo recebimento ou não do Vale Transporte. Porque o que acontece? Se eu moro aqui do lado e venho trabalhar aqui na nossa entidade, peço Vale Transporte e não uso, é passível de justa causa. Tá? Então, se eu peço também Vale Transporte, que eu moro lá na Vila Nova, mas eu venho de bicicleta, não posso ser optante pelo Vale Transporte. Ah, mas uma vez ou outra. Ok, pode até deixar passar, mas a regra é essa, tá? Salário família, né? O trabalhador precisa preencher a ficha declarando que possui filhos e entregar a documentação, certidão de nascimento, carteira de vacinação, entregar toda a documentação. Acordo de compensação de horas, como eu já falei, né? Deve ser realizado formalmente. Com a reforma trabalhista pode ser feito diretamente com cada colaborador. Cuidado com os eventos das entidades. Porque o que acontece, eu preciso que alguém... lá em Sorocaba tem a festa junina. Todo mundo conhece a festa junina de Sorocaba? E aí o que acontece, a maioria das entidades pegam colaboradores para ir trabalhar. Só que muitas entidades, eu acabei minha jornada de trabalho às 18, às 18h30 eu estou na festa para começar a trabalhar. E aí? Dá continuidade. Teoricamente eu tenho que pagar a hora extra. Estou falando não vá? Não, mas se você fizer isso, você tem que compensar. Eu vou falar daqui a pouquinho, mas é bom também fazer termo de voluntariado, embora numa reclamação trabalhista isso não seja muito considerado, porque dá continuidade do vínculo. Mas assim, cuidado. Boa parte das entidades ela faz compensação. Então, o que acontece? Você vai trabalhar hoje à noite na minha festa, lá na festa da entidade, então ou você sai meio-dia para você ter um descanso e você vai entrar mais tarde amanhã. A maioria das vezes acaba acontecendo isso, sai um pouco antes e entra um pouco depois no dia seguinte. A maioria das entidades faz isso. Ou então compensa um dia todo depois. Também tem esses... Porque geralmente festa é sexta, sábado, domingo, não é isso? Eu falei para vocês, né? Eu fui presidente de entidade. Então eu também já tive no seu lugar. E aí é muito complicado. Porque eu falo assim, aí você pensa com o coração, com a cabeça, pensa com o quê? Tem que pensar com tudo, né? Porque muitas vezes a gente quer abraçar todos, mas a gente tem que ter o cuidado e o zelo para com os nossos colaboradores, que são a nossa alma, né? Porque sem os colaboradores, sem vocês, que são a maioria dos colaboradores, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Acúmulo de função, como eu já falei, é até o mesmo exemplo, né? A recepcionista e a telefonista. Entre duas jornadas de trabalho, deverá ter um período mínimo de 11 horas consecutivas de descanso. Aqui que eu falei por causa do trabalho que a gente faz lá, voluntário, entre aspas, para trabalhar numa festa. Então, o que acontece? A festa termina meia-noite, aí o colaborador entra às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, não deu às 11 horas. Além de eu ter a continuidade da jornada dele no dia anterior, eu não dei o mínimo de descanso. Então, ainda tenho que pagar as horas extras. Então, olhem isso, com bastante cuidado. Façam a conta no dedo mesmo, né? Eu tive um professor que ele falava, quando a gente conta no dedo, a gente não erra. E é bem isso mesmo, a questão das horas. Qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo de repouso e alimentação por 1 hora. Salvo acordo coletivo, né? Em contrário, não poderá exceder 2. Então, eu preciso que alguém faça 3 horas de almoço para cumprir um horário maior dentro da entidade. Eu tenho que fazer um acordo com aquela pessoa, um acordo individual, um contrato, tá? Está no artigo 71 da CLT. Artigo 73, né? Também da CLT. Salvo os casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno será acrescido de 20%. Isso é o que fala a lei. A maioria das convenções coletivas de vocês fala em 25%, estou correta? Acho que é 25%, não é isso? Então, cuidado, porque às vezes é que a gente estava falando agora há pouco. Eu só vejo a lei e esqueço da convenção. Paguei a menor. A hora de trabalho noturno, ela tem 52 minutos e 30 segundos. Então, aqui mora um perigo. Eu não posso só pagar a hora noturna. Eu tenho que reduzir a minha hora.
Então, a hora noturna para mim, ela não tem 60 minutos, ela tem 52 e 30. E aí, várias entidades que eu já vi, ela acaba acontecendo isso. Ela paga o adicional, mas ela não reduz a hora. Eu falei para vocês que não tinha ninguém do Lar São Vicente, mas agora chegou uma pessoa do Lar São Vicente, não estou certa? A senhora? Ai, tá vendo? Eu conheço algumas pessoas daqui. Então, isso aqui é uma coisa que a maioria das entidades não faz. Paga a hora, mas não reduz. E aí, quando chega lá e vai procurar um advogado, o advogado... Tem mais algum advogado aqui, além de eu e da Patrícia? O advogado bate o olho ali e fala, olha, isso aqui você vai ganhar dinheiro. E vai. E ganha. Nem o melhor advogado do mundo pode ir lá contratar o melhor escritório de São Paulo, porque quem é do interior acha que lá em São Paulo tem funcionários melhores, não é? Não, os melhores estão aqui no interior. E vamos continuar, né? Considera-se horário noturno, das 22 às 5. Ah, mas eu trabalho até às 6. Prorroga até o término da jornada. Tá? Não é até 5 horas que eu vou pagar o adicional noturno, mas ele vai trabalhar até às 7. Essa das 5 às 7 eu não pago. Eu tenho que pagar até o término da jornada que iniciou. Ah, Cristiane, mas o meu funcionário ele começou a trabalhar às 18 horas. Então, das 18 até as 21h59 eu pago como hora normal. A partir das 22 eu pago com o adicional noturno e a redução da carga horária. Eu já falei também. Isso aqui eu já falei. Quando nós vamos fazer uma rescisão, tenham sensibilidade ao demitir uma pessoa. A gente não sabe o dia de amanhã. Você pode estar querendo voar no pescoço dela. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, né, gente? Tá gravando. Mas assim, às vezes tem aquela pessoa, não é? Que não é um bom colaborador, não tem? Colegas de vocês que você fala, nossa, ele podia fazer um pouco a mais, né? Podia dar um pouco mais de si. E aí o dirigente vem, porque daí o ruim é o presidente que mandou demitir, é o dirigente. Aí você vai demitir muitas vezes o gestor, vocês, ou o presidente, tenham sensibilidade. Essa pessoa ela pode se capacitar e amanhã ser um excelente colaborador, ser um doador da entidade de vocês. Eu fui fazer audiência trabalhista em Campinas por uma entidade e a reclamante falou assim para mim, doutora, eu queria ir lá como voluntária prestar serviço, eu posso? Estamos de portas abertas para te receber. O presidente olhou assim para a minha cara. Podemos negar ajuda? Podemos negar doação? Não. Não. O que a gente não pode, pessoal, é o seguinte. Demitir a Patrícia e amanhã a Patrícia era cozinheira e amanhã a Patrícia vai vir como voluntária todos os dias na cozinha para mim. Isso não. Tá? Mas esporadicamente, não tem problema, pode ser uma pessoa que vai fazer um trabalho voluntário. O que está o voluntário, né? Segundo as Nações Unidas, voluntário é o jovem ou o adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo sem remuneração alguma a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. Isso é o que fala Nações Unidas. A Lei 9.608 de 98, ela fala assim, define o voluntário como atividade não remunerada prestada por pessoa física, a entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada sem fins, né, não lucrativos, que tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos, de assistência social, inclusive multabilidade. Isso é o texto da lei. Então, todos nós podemos ser voluntários, tá? O trabalho voluntário deve seguir as seguintes características. Ser voluntário. Óbvio, né? Não posso ter uma remuneração. Não pode ser imposto, eu não posso exigir, você vai vir fazer um trabalho aqui para mim, mas você vai cuidar daquela planta, é isso que você vai fazer. Deixou de ser voluntário. O que você consegue fazer? Quantos dias você pode vir?
E também tudo por escrito, eu vou falar depois. Ser gratuito, como nós já falamos, né? Ser prestado pelo indivíduo isoladamente. Não pode ser uma empresa. A empresa vai lá prestar um serviço voluntário. Não pode, tá? Ser prestado para entidade não governamental ou privada, sendo que essa deve ter fim não lucrativo e voltado para objetivos públicos. Que eu estava falando com a Regina agora, um pouquinho antes de começar. Que nós fazemos um trabalho que seria do poder público, mas o poder público não tem braços para atuar em tantos ramos diferentes. Não tem braços, não tem dinheiro, né? Porque tudo isso tem um custo e nós estamos aqui para dar esse auxílio, para dar esse suporte também ao poder público, né? O serviço voluntário, e tudo isso está no texto da lei, tá, pessoal? E depois eu já deixei essa apresentação para vocês. O trabalho voluntário será exercido mediante a celebração do termo de adesão entre a entidade. Muito importante. Vou fazer um trabalho voluntário. Preciso ter um contrato. Que dia você vai vir, quando você vai vir, o que você vai fazer. Tudo isso tem que estar lá no nosso contrato. O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas comprovadamente realizadas no empenho das atividades voluntárias. Por exemplo, meu motorista não pode ir levar uma pessoa, uma criança que está doente e precisa ir lá no GEPAS em Sorocaba. Então eu vou pedir um voluntário. Aí eu vou lá, olha, eu vou, mas a entidade está sem carro também. Posso ir como motorista e com o meu carro, desde que seja combinado, esse valor poderá ser ressarcido do combustível e pedágio. Tudo isso tem que estar formalmente escrito e como está ali embaixo, né? Deve ser expressamente autorizado pela entidade. Então eu não posso simplesmente falar, vou fazer um reembolso para você. Viu? Isso tem que ser previamente discutido com a diretoria. E muitas vezes, ontem mesmo aconteceu isso, né? Vou dar um exemplo bem prático. Vocês já ouviram dizer que com a reforma trabalhista a gente pode ter o acordo entre as partes, onde aquele famoso acordo que existia antigamente, eu posso demitir uma pessoa e ela me devolve o fundo de garantia, lembra disso? Isso sempre foi proibido, mas agora eu posso pedir demissão, fazendo um acordo, onde é liberado parte do fundo para mim e as verbas rescisórias. Não tem direito ao seguro-desemprego e tal. E aí eu fiz esse acordo e depois que a pessoa saiu, mulher, ela volta para mim depois de 1 mês, 2 meses e fala, estou grávida. E aí? Reintegro ou não? Por quê? Porque ela que queria sair, não era eu que queria demitir. Não existe ainda jurisprudências nesse sentido, porque, teoricamente, a legislação trabalhista ela é nova. Então, muitas vezes, quando a gente entra com uma ação aqui em Itu, por exemplo, estava demorando 6, 7 meses para agendar audiência. Não sei quanto tempo está hoje. Até chegar no tribunal, demora um pouco, uns 2, 3 anos, então não temos decisões ainda. Mas se vocês, entidades, homologaram o acordo junto ao sindicato, vocês têm grandes chances de não precisar reintegrar. Não homologuei. E aí? Na convenção coletiva está escrito que precisa homologar. Mas a reforma não mudou isso? Leiam a convenção. Ela não mudou, aliás, ela colocou, acrescentou isso no acordo, a gente tem que homologar, tá? Mas eu estava falando isso, né? Por quê? Porque tudo isso tem que estar escrito, inclusive o trabalho voluntário, que eu me lembrei de um exemplo prático e achei legal compartilhar com vocês. Então, o contrato de voluntário escrito, se eu vou fazer reembolso de despesas, eu tenho que estar descrito isso no meu contrato também. Qual é a moda do momento para as entidades? Arrepia. Vocês não estão na moda ainda? Não estão na moda? Da pejotização? Ufa, então, ainda bem. Louvado seja. O que é pejotização? Eu vou contratar um enfermeiro para minha entidade por MEI. E ele vai lá e trabalha
no caso do enfermeiro, 6 horas, todos os dias, horário para entrar e para sair. O que é isso? Vínculo empregatício. É um contrato, isso está na moda. Tem entidade que está demitindo todo mundo e contratando por MEI. Deus queira que não dê problema, porque existe chances de dar problema. Tem um caso lá em Sorocaba que eu estou acompanhando. Uma cuidadora, ela era MEI e ela entrou com uma ação trabalhista. Não foi nem contra a entidade, foi contra uma pessoa física que tinha contratado. Então eu estou assim, não estou advogando no processo, mas um passarinho me contou, e aí eu estou lá desbilhotando o processo para saber o que vai acontecer nesse caso. Então, a pejotização tem sido utilizado, esse termo, né, tem sido utilizado pela jurisprudência para se referir à contratação de serviço de pessoas que são exercidos, trabalhos pessoais que são exercidos por pessoa física, com subordinação não eventual e oneroso, realizado por meio de pessoa jurídica, constituída especialmente para esse fim, visando disfarçar eventuais relações de emprego que evidentemente seriam burlados, né? Estamos burlando os direitos trabalhistas dessa pessoa. Para ser empregado, o que a pessoa tem que ter? Ser uma pessoa física, eu, Cristiane, um serviço não eventual, vou lá todos os dias na entidade, chego lá 8 horas da manhã, tenho subordinação direta do gerente, do coordenador ou do presidente, e eu recebo um salário por isso, que é através de nota fiscal ou RPA. E aí o que acontece? Eu tenho todas as características de um empregado previsto no artigo 3º da CLT. Então, se uma pessoa assim entrar com ação, as chances dela ganhar, não vou dizer 100%, porque depende das provas que a entidade vai ter, mas são muito altas. Então, cuidado. Mas eu tenho uma pessoa que ela vai 2 ou 3 vezes por semana, sei lá, um psicólogo, um podólogo é bom. Vai lá só de vez em quando, tudo bem. O problema é quando vai todos os dias com carga horária. Aí tem uma jurisprudência, né? E o artigo 9º, ele fala o quê? São nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação, que é o que eu falei. Eu contrato com o MEI, né, ou com RPA, só que a pessoa tem horário para entrar, horário para sair, é a mesma pessoa, só não bate cartão, né? Porque se bater, pois não. Não sei se posso falar. Pois não. Você está falando da CLT, mas eu estou dando uma analogia para o voluntariado. Tá. O voluntário também, alguns conseguem ir quase todos os dias, ficam lá um horário determinado, normalmente tem uma subordinação do gestor voluntário, alguma coisa assim. O risco trabalhista É grande. É grande. Como evitar? Porque o voluntário vai estar lá, Sim. vai fazendo o serviço, Sim. vai ter um termo de adesão pela 900 e tanto aí. Eu sugiro que ele não vá todo dia, é uma das principais características, e não tem um horário determinado. Então o senhor poderia colocar, olha, ele vai realizar um trabalho voluntário no período da manhã, entre as 8 e o meio-dia. Porque nós também precisamos saber que hora eu posso contar com aquela pessoa, não é isso? Né? Então, ela vai vir no período, então sabe que entre as 9 ou as 8 e o meio-dia aquela pessoa vai estar lá, mas não que ela tenha que ficar das 8 ao meio-dia, tá? Então pode colocar no período matutino, no período vespertino, fica até melhor. E todos os dias não, todos os dias o risco é muito grande. No Lar São Vicente lá de Sorocaba, nós temos pessoas que colaboram na cozinha como voluntários. Então eles vão no máximo 2 vezes por semana. E às vezes eu aumento o número de voluntários. Eu sei que é difícil, mas às vezes é questão de divulgar mesmo, pedir. Olha, estou precisando de voluntários para a cozinha. Eu descobri que eu gosto de cozinhar. Então, quando eu tiver um tempinho lá maior, eu quero ir lá. Eu só não aguento carregar aqueles caldeirões tão grandes, né? Mas vamos ter 3, 4 que a gente consegue. Então, divulguem isso. Uma outra coisa legal, eu falo que o que é exemplo bom, a gente tem que copiar, né? Sorocaba tem um voluntário ouvinte, que é para conversar com os idosos. É só ir lá 1 hora por mês, esse é o projeto, a descrição do projeto, para conversar com os idosos. Quando a gente tem criança, por que não contação de história?
Tem tantas coisas que a gente acaba não divulgando, mas tentar não colocar todos os dias, tentar diferenciar o voluntário, colocar mais voluntários. Eu sei que é difícil. Outro ponto, voltando ao início da sua palestra, nós falamos sobre documentação, né? O e-social hoje fortalece muito, Sim. né, essa oportunidade de você legalizar Correto. os seus documentos. E isso depende muito do trabalho sério do contador. Sim. E isso é um facilitador, apesar de ser Exato. mas ele é muito específico. E a obrigação do terceiro setor é fazer esse registro. Exatamente. E tem contadores especializados em terceiro setor. Talvez, eu não sei quanto vocês pagam, quanto um especializado em terceiro setor vai cobrar, mas vale a pena, porque eu vejo assim, gente do céu, dá dó da entidade, ela vai gastar um dinheiro alto. Teve um processo lá de Campinas que eu fui, o meu cálculo, que eu olhei tudo, deu 120 mil. O cálculo do reclamante deu em torno de 158, eu lembro que tinha um 8 no final. Eu falo assim, por muita ajuda, viu? Independente de religião, acho que todos acreditam em algo, eu falo que é só isso para nos ajudar muitas vezes, né? Eu consegui fechar um acordo por 40. A entidade, ela não tinha pago o adicional noturno, não tinha pago, tinha dado periculosidade, ela pagou um período, outro não. Começou a pagar periculosidade, vai ter que pagar até o final. Começou a pagar insalubridade, vai ter que pagar até o final. A não ser que vocês consigam isolar totalmente, né? Ou mudar de função, enfim. Então, porque foi mal orientado pelo contador. O contador falou assim, você paga adicional noturno, mas paga lá de vez em quando, só para mostrar que está pagando. E aí, esse mostrar que está pagando, isso assim, não estou falando mal de contador não, porque tem advogado que também faz isso, né? Todos nós, temos pessoas boas e pessoas não tão boas, e aí isso depois vai sair mais caro. Então procurem contadores, advogados, RH, especializados em terceiro setor. Vocês são muito fortes, mas talvez vocês não saibam a força que vocês têm. Se todas as entidades resolver parar de atender, o que acontece? Não vai parar só a cidade de Itu, só de Sorocaba, só de Salto, vai parar o Brasil. O poder do terceiro setor é muito grande. Então, quando a gente tem fóruns iguais a esse, temos que aproveitar. A gente estava comentando outro dia, nós vamos para Jundiaí, nós vamos para São Paulo para fazer curso, porque muitas vezes nós não temos na nossa região. Então aproveitem, tirem dúvida, é isso mesmo, e procurem pessoas capacitadas. Eu estou terminando, mas só para falar essa jurisprudência aqui, né? Vínculo de empregado, fenômeno da pejotização, fraude à legislação trabalhista. Verificando-se que a relação do trabalho pactuada entre o reclamante e a reclamada preenche os requisitos esculpidos no artigo 2º e 3º, que foi o que eu falei com vocês agora há pouco, da CLT, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício sem prejuízo do recebimento de todas as verbas daí decorrente. Afasta-se, por consequência, o contrato de prestação de serviço, eu copiei e colei, tá? Não tem aquele tio não, entre pessoas jurídicas, pelo qual se contratou os serviços do reclamante, mediante empresa constituída em nome deste, com escopo de desvirtuar a relação de emprego que se eximir dos encargos trabalhistas. Isso aqui é de agosto de 2018. Então, praticamente um ano, né? Um pouquinho mais de um ano. Pois não. No caso do colaborador, tem o CNPJ, ele também presta serviço para outras entidades. Você vai, ótima a sua pergunta. Aí você vai pedir para ele trazer uma declaração da outra entidade ou empresa que ele trabalha e você guarda com você. Porque aí você não tem a exclusividade. Então, todo mundo que tiver aí, né, todos vocês que estiverem um prestador de serviço que tenha CNPJ e preste serviço para outra entidade ou para outra empresa, porque de repente pode ser empresa privada, tragam uma declaração e vocês deixam lá arquivado as 7 chaves. Tira a cópia, coloca no cofre, escaneia, coloca na nuvem, debaixo, todo lugar, debaixo do colchão. Guardem, vocês vão precisar disso. Certo da pejotização?
Eu quero agradecer, né, a todos vocês, acho que estou dentro do horário, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, conhecer um pouquinho mais. Algumas pessoas eu já... Ai, tem mais uma pergunta, eu gosto de pergunta. Desculpa, Imagina. Mas tem a nova lei de proteção dos dados, né? Sim, sim. A Lei Geral de Proteção dos Dados, a LGPD, tem muito a ver com essa necessidade, porque o controlador de instituição acaba sendo responsável, muitas vezes, por essa documentação, o jeito de trabalhar com esses voluntários, com esses funcionários, com as informações pessoais dela, né? Sim. Então, acho que é importante dar uma É, sinal sobre isso, porque isso em agosto já vai acontecer e a responsabilidade civil vai ser imediata. A gente, assim, se a gente for elencar tudo, a gente acaba ficando mais um bom tempo aqui. O que é muito importante para vocês a princípio, e uma coisa que acontece muito nesse final de ano também. Vou começar pelo direito de imagem até. Se vocês verificarem nas redes sociais, a gente tem muitas entidades, que, inclusive lá de Sorocaba, que publicam foto dos idosos, de criança pedindo um presente. Eu acho que deveria todos dar uma nota explicativa que não é o presente, é a visita, é isso que importa. Então, acho que isso que é o mais importante. Só que daí eu tenho uma criança e eu vou lá e coloco uma foto da criança na minha rede social de frente. O pai autorizou, porque muitas vezes é creche. A pai, né, que, né, não são crianças de abrigo, são crianças que têm pai, mãe, têm responsável. Autorizou o direito de imagem? Eu assinei o direito de imagem hoje aqui. Então, uma das coisas. Outra coisa, os dados, como ele falou, vamos começar pelo básico: nome, RG, CNPJ, todas essas informações são sigilosas, tá? Então temos que tomar muito cuidado com as informações. Como é social, às vezes nosso computador fica vulnerável. Temos que estar sempre lá com todos os nossos antivírus e tal. E depois, se vocês quiserem, eu acho que a Regina até deve ter o contato de todos vocês. Eu mando até o que o senhor me perguntou agora, de uma forma mais detalhada, só para não invadir o tempo, tá? Mas a parte de dados, até ontem estavam discutindo isso, né? Foi no STJ. Eu sei que eu vi ontem rapidamente na televisão, então estão discutindo isso. É muito sério. Porque muitas vezes eu falo assim, vou passar o telefone lá, ele é dirigente, ou ele é colaborador. Só o telefone já causa um transtorno. Imagine os demais dados. Pois não. Vamos lá. A questão da remuneração do dirigente, no caso, não é do voluntário, é do dirigente. Primeiro, o estatuto da entidade também tem que permitir. Sociedade São Vicente de Paulo não permite, acho que a PAI não permite, então tem vários que não permitem. Só que ele não é remunerado enquanto dirigente. Ele geralmente também faz o trabalho profissional dele. Então, por exemplo, eu sou dirigente de uma entidade, e aí eu também advogo para essa entidade, então tem que ficar bem separado isso. Quando eu sou a presidente, quando eu sou a advogada, tá? Rapidamente seria mais ou menos isso. Tem que ter essa separação e o estatuto da entidade tem que prever. A outra pergunta foi sobre... Se existe um processo trabalhista e a entidade fecha. Alguém vai pagar a conta. Vão procurar bens, carro, terreno... geralmente o local onde a entidade está é próprio, vai a penhora, vai a leilão. Eu ainda não vi caso de desconsideração da personalidade jurídica, que seria pegar os bens do presidente em reclamação trabalhista. Mas não vi sim. Vi sim. Foi mesmo, perdeu o carro e perdeu o terreno em São Miguel Arcanjo. O dirigente perdeu. Se ficar aprovado má administração, ainda piora, porque senão vocês têm embargos, têm alguns recursos.
Mas assim, a não ser, o dirigente não tem nada, a entidade não tem nada, vai ficar, o processo pode ir até para arquivo, depois de um tempo desarquivar e continuar procurando. Rapidamente, assim, para tirar as dúvidas, mas eu vou ficar com a doutora Patrícia mais um pouco aqui. Depois, quem tiver alguma dúvida, a gente pode estar trocando. E aqui também estão os nossos e-mails, né? O meu, da doutora Patrícia e do escritório. Os nossos telefones, os dois são WhatsApp. Estamos à disposição. O que precisarem, contem conosco, que nós contamos com vocês, né? Muito obrigada a todos.